Quem é que tem perguntas? Aproveita, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vai lá. Sim. Tomar água alcalina ou não? Tá bom. Tem que tomar água alcalina, sim. Se você estudar a literatura da água, não ficar só na literatura brasileira, a maior autoridade em água é um coreano, John Jin. Tem um livro inteiro, eu tenho um livro dele, completo. Ele é engenheiro também, e ele que começou a ter essa história, explicando. Então, quando você estuda, a pessoa que faz trabalho profundo de água, a água tem que ser alcalina. Então é o seguinte, deixa eu explicar. Quando você toma uma água alcalina, a alcalinidade não passa para o sangue. A alcalinidade morre no estômago. Para fazer o estômago, tem que ter um pH 1,5, 2. Quando você joga alguma coisa alcalina no estômago, imediatamente há um processo homeostático. E o estômago tem que voltar a ter 1,5, 2. Para fazer isso, ele tem que gerar ácido clorídrico. Para ele gerar ácido clorídrico, ele gera bicarbonato no sangue. Então não é aquela água que você tomou que vai para o sangue virar alcalina. Não. É no mecanismo de colocar a alcalinidade no estômago, você faz o seu sangue ficar mais alcalino. Porque agora tem que ficar ácido. E muita gente não entende esse mecanismo. Ele pensa que a água é absorvida. A água absorvida já é absorvida com pH normal, porque o estômago faz ela ficar com pH normal. Mas para normalizar o pH do estômago, o sangue tem que se tornar mais alcalino. E o sangue não se torna mais alcalino. Imediatamente ele passa essa alcalinidade para o interstício. As células cancerígenas, elas têm que viver no meio ácido. Se você acidificá-las, elas morrem. Você conhece o trabalho do italiano lá, né? Que acidifica e faz o mesmo processo. Então isso aí tem que ser alcalino. Agora deixa eu explicar uma coisa. Se você tem que alcalinizar. O que eu falei? Não, tem que ser alcalino, falei. Bom, pelo menos pensei isso. Deixa eu te falar. Outra coisa importante. Você fala assim, limão é ácido ou é alcalino? Se você medir o pH do limão, ele é ácido. Mas o que vai entrar no sangue é alcalino, porque vão entrar os minerais. Aí como efeito final, ele é alcalinizante. Tá bom? Como efeito final, ele é alcalinizante. Agora lembrei que eu queria falar. Por exemplo, você fala assim, mas o que você acha da osmose reversa? A osmose reversa, para mim, é uma água morta. Você tirou a vida dela, porque ela agora não tem nada, não tem mineral, não tem nada. E qual a aplicação dela? Eu posso usá-la muito bem para desintoxicação, não para bebê-la ad infinito. Mas se eu quero fazer uma semana de água osmose reversa, tem efeito sim. Agora, o que eu não posso é tomar ela o resto da vida, porque se eu quero levantar o meu braço aqui, eu vou levantar meu braço. Eu não dou um comando, não tem que ter condutibilidade. Se não tiver condutibilidade, quem faz essa condutibilidade? A água com os minerais. Então a água que é rica em magnésio, que é rica em selênio, que é rica em vanádio, ela dá essa condutibilidade, o reflexo fica melhor. Se eu tomar uma água que não tem mineral nenhum, ela provoca osteoporose, ela começa a puxar mineral do osso. Isso está mostrado na literatura. Então a conclusão que eu tenho para você, e é a que eu faço, eu tenho um aparelho desse em casa, comprei um inclusive em Hong Kong, comprei outro nos Estados Unidos, e eu só tomo água alcalina há muito tempo. Entendeu? E essa é a saída. Respondendo para a sua pergunta. Muito bem. Vamos lá? Nós estamos no meio do caminho, tá? Nós não podemos parar aqui. Uma das coisas mais fascinantes que existe na medicina moderna é você ser capaz de medir o cortisol na saliva. Cortisol no sangue não vale nada. Você levanta, você dirige, você briga com a enfermeira, ela erra a sua veia, faz duas, três picadas, você tira o cortisol, não vale nada. Cortisol tem que ser assim, o primeiro da manhã, você não saiu da cama ainda. Você acordou e não levantou ainda, está da cabeceira. Você só tem que pegar o tubinho e cuspir. Isso chama cortisol basal. Aí você vai fazer de novo às 16 horas da tarde, aí você vai fazer de novo às 22 horas. E nós vamos criar uma curva. Esses azuis aqui é o normal. Esse indivíduo aqui, ele está com cortisol elevado. Não é problema, não estou dizendo que ele está doente, não. Ele pode ter perdido o pai na semana anterior, ele pode estar se preparando para fazer o vestibular hoje, ele pode ter chegado numa viagem internacional ontem, ele está com cortisol elevado.
tudo bem. Isso aí eu vou acompanhar. Agora, se semana que vem ele tiver, outra semana ele tiver, então esse indivíduo já começa a ter uma elevação do cortisol crônico. E eu sei onde é que ele vai terminar. Ele vai terminar em exaustão adrenal. Porque o aumento do cortisol crônico, se ele ficar crônico, ele causa diminuição na produção de progesterona. Ele causa competição com a progesterona a nível de receptor. Competição com a progesterona a nível de carreador. Então ele provoca na mulher uma predominância estrogênica. Aqui já é outro caso. O cortisol desse indivíduo, essa mulher, aqui, é de manhã ela está aqui, à tarde ela está aqui, à noite ela está aqui. É aquela mulher que chutou o pau da barraca. Ela largou o emprego, ela não aguenta mais, qualquer coisa estressa ela não quer sair de casa, o dia que chove ela não sai, ela tem toda desculpa para não fazer nada, ela quer ficar na cama, porque ela já está com colesterol baixo, com cortisol baixo. Mas é aquela... Você tem aqui um galo, né? Você há de convir que esse aqui está mais sofrido que aquele, mas sempre pode piorar. Não é verdade? Porque tem um caso que não é pior ainda. Olha, esse então, meu amigo, esse chutou o pau da barraca. Eu tenho um amigo, médico, cirurgião, um dia ele teve uma briga no centro cirúrgico, ele tirou as luvas, saiu do centro cirúrgico, nunca mais operou. Tem 20 anos, ele até esqueceu que ele foi cirurgião. Era um excelente cirurgião. Ele tirou as luvas, saiu do centro cirúrgico, teve um desentendimento com o anestesista, nunca mais ele operou na vida. Parou, largou tudo. Largou tudo. Você vai ver, você faz, ele está assim, ó. Pronto, chutou o pau da barraca. Chegou no... Nós chamamos em inglês de burnout syndrome. Agora, olha. Esse burnout syndrome, ele vai para o psiquiatra. O psiquiatra pensa que essa pessoa está deprimida. Vai para a terapia. Essa pessoa está deprimida. Não, ela não está deprimida. Ela está em exaustão adrenal. Eu dou cortisol para essa pessoa, ela vai para a vida. Entendeu? Quero que você entenda isso. O antidepressivo piora ela. Eu não posso dar antidepressivo aqui. O quadro aí entra... então eu vou acrescentar mais um, então eu vou aumentar a dose, vai só piorando. Essa pessoa está em exaustão adrenal, disse, eu não aguento mais. Acabou, tá? Bom, esse aqui é o tipo 7, 8 e 9, ou seja, a progesterona está diminuída. No grupo 7 está diminuída a progesterona, o estrogênio está normal, a testosterona está normal. No grupo 8 a testosterona está diminuída, e no grupo 9 a testosterona está aumentada. Quando isso acontece, a pessoa tem nervosismo, fadiga, insônia, inflamação, inchaço, alergias, tudo se manifesta nesse quadro aqui. O precursor pregnolona, nesse caso aqui, é bom, porque vai ajudar a aumentar a progesterona, contanto que ela não tenha fadiga adrenal. Progesterona tem efeitos antiandrogênicos, quero que você entenda isso. Nos Estados Unidos, quando o estuprador vai ser libertado da cadeia, cumpriu pena, porque estuprou, cumpriu pena, ele vai sair. Quando ele vai sair, tem algumas regrinhas. Primeira regra, onde você vai morar? Aí ele fala, aí toda a vizinhança, no raio, sei lá, de 500 metros, tem que saber que ele vai morar ali. O morador recebe um comunicado que ele está morando naquela região. Tem que saber, é lei. E segundo, ele tem que se comprometer com a polícia que uma vez por mês ele tem que voltar na cadeia para tomar uma injeção, adivinha de quê? Progesterona. Progesterona em altas doses é broxante. Você vai ver, a mulher está passando progesterona, ela passa progesterona, abraça o marido para dormir, e aí o marido começa a ter problema de ereção, porque a mulher está fazendo progesterona, e ninguém se dá conta disso, porque passou, porque a progesterona tem efeito antiandrogênico. Existe um fitoterápico chamado maca, tem um outro chamado, que é o ginseng peruano, e o boro aumenta os níveis de testosterona. Então, no caso da testosterona baixa, eu posso usar tanto a maca, que é o ginseng peruano, quanto o boro para ajudar a aumentar. Ataques de pânico, a 9, isso aqui é muito comum, também vai cair no psiquiatra, vai cair no psicoterapeuta, e é puramente hormonal. É um distúrbio onde a paciente, mulher, tem a progesterona diminuída, tem a testosterona aumentada e entra num ataque de pânico, distúrbio do sono,
cisto de ovário e síndrome de ovário policístico. Você pode ver que no síndrome de ovário policístico é muito comum, e eu recebo isso lá no meu curso, lá em Atibaia, mulheres que vão para lá com ataques de pânico. Está com pânico, não entra mais no avião, não faz não sei o quê, justamente por um processo hormonal, puramente hormonal. O Premarin mais a Provera aumenta em 800% o risco de câncer quando comparado com o Premarin sem Provera. Tá? Tem estudos mostrando isso. A progesterona facilita a ação da triiodtironina, facilita o uso da gordura como energia, ou seja, emagrece. Aumenta a sensibilidade dos receptores de estrogênio. Deixa eu explicar isso. Você já viu aquele desenho de uma mão desenhando a outra? Qual a mão que desenha qual? É essa mão que está desenhando aquela ou aquela que está desenhando essa? Os desenhos, as pinturas de Escher, aquele pintor holandês. Bom, aqui é a mesma coisa. O estrogênio sensibiliza o receptor da progesterona. A progesterona sensibiliza o receptor do estrogênio. Tá bom? Isso é muito importante. E vai ter repercussões lá na frente. Diminui os receptores da estradiol na mama, isso é importante, por isso também tem ação anticâncer. Diminui os níveis de insulina, tá, em hiperinsulinemia. Tem ação termogênica, ou seja, emagrece. Ajuda no controle da glicemia, dentro dos valores normais. Protege o endométrio, nós já vimos isso. Diminui o LDL e aumenta o HDL. Isso é só coisa boa. Por isso que eu acho que um dia a gente tem que fazer uma estátua para ela. E diminui a pressão arterial. Tudo de bom para a progesterona. E vai olhar, vai conversar com os ginecologistas, a progesterona tem uma fama muito ruim. Eu não gosto de trabalhar com progesterona. Aí eu digo para o colega, querido, você nunca trabalhou com progesterona na sua vida. Você trabalhava com progestágeno, que chamava de progesterona. Uso da progesterona bioidêntica. Quem primeiro usou isso em 1960 foi a médica inglesa Catarina Dalton, na forma de supositório. A modulação hormonal bioidêntica para a mulher começou na forma de supositório. Em 1960, tem apenas 52 anos que se faz uso de hormônio bioidêntico na clínica. E tem Conselho Regional de Medicina Brasileiro falando que não existe, pô. É triste, tá? 1970, chegou nos Estados Unidos. Em 1980, a Universidade de Vanderbilt, o Dr. Hargrove fez estudos comparando bioidêntico e não bioidêntico. E em 1985, eu já contei para vocês a história da mulher que entrou no consultório do Dr. Jonathan Wright, e foi quando ele passou para ela Premarin, ele falou, só estão me achando com cara de égua, com cara de cavalo? Foi quando ele se despertou e começou a usar isso na clínica. Existem, você vai encontrar na farmácia, pelo menos nas farmácias americanas, você encontra o Prometrium, que é a progesterona bioidêntica na forma de cápsula, para tomar oral, que eu não recomendo, e o Crinone na forma de creme vaginal, que é ensinado para passar no ponto G. Então, por exemplo, mulher que tem miomas, o médico ensina para ela, ó, você tem que passar a progesterona no ponto G. Aquele ponto G que vocês conhecem. Então tem que passar no ponto G, porque ali a progesterona vai ser absorvida no endométrio e já vai atuar direto no útero e vai tratar miomas. Porque os miomas uterinos são nada mais, nada menos do que deficiência de iodo e progesterona somado. Reação paradoxal com progesterona. Olha só, isso aqui é para consultório. Você começou a fazer progesterona numa mulher. Ela volta no dia seguinte e fala, não consegui dormir, não estou me dando bem com esse remédio. Essa mulher tem candidíase sistêmica. É quase 100%. Ela teve uma reação anormal à progesterona, você já praticamente matou o diagnóstico. E que não é muito, muito raro, não. Aí você vai ter que cuidar da candidíase, como vocês estavam vendo ontem. Tá? Então, isso é um jeito de você despertar o diagnóstico de candidíase sistêmica. Tá? Bem, você sabe que um jeito de tratar candidíase é com água de coco, porque é rico em ácido láurico, que quando cai no estômago vira monolaurina, que tem ação anticândida. Né? Região onde predomina o coco, não existe candidíase, não existe escorrimento vaginal. Em geral, excesso de fluxo menstrual significa ausência de ovulação, ou seja, deficiência de produção
de progesterona e hipofunção tiroidiana. Então, a diminuição da relação progesterona-estradiol causa problema de endometriose, que não adianta operar, que absurdo, operar endometriose, aí recidiva, aí opera, só cria problema. Da fibrose, só problema. Porque não tem nada a ver, você tem que tratar a causa. Causa de tensão pré-menstrual, que chama síndrome pré-menstrual, fibroides, que são miomas, menorragia, ou seja, aumento hiperragia, períodos irregulares, adenomiose no útero e pólipos uterinos. Também aparecem pólipos uterinos. Tudo em consequência desta doença chamada predominância estrogênica. A progesterona, relação progesterona-estradiol na saliva. A menos de 20, o risco de câncer está aumentado. Mais de 120, o risco de resistência insulínica. Então, teoricamente, você vai de 20 a 120. Se está menos de 20, você está com risco, essa mulher está com risco de ter câncer de mama, e se está acima de 120, ela está com risco de ter resistência insulínica. Como transformar? Isso aqui é apenas uma curiosidade, porque deixa eu só falar, porque isso aí você não vai fazer, o problema não é seu, porque o laboratório já te traz a relação, você não precisa se preocupar com isso, mas eu quero dizer para você que a relação progesterona-estradiol, que o laboratório te traz o resultado, não é simplesmente uma relação de dividir um valor pelo outro, é uma relação molar. Então eu tenho que transformar o picomol, o picograma por ml que vem no exame de saliva, o laboratório tem que transformar isso em picomol por litro para depois fazer a divisão. Mas isso não é problema seu, isso é problema do laboratório, já vem. Eu quero que você saiba disso. Essa relação que o John Lee descobriu é uma relação molar. E existem fórmulas prontas para como você transforma progesterona, ou estradiol, ou testosterona, de picomol por litro para picograma por ml. Se algum dia você quiser, está aí no slide, para você ver como faz. Tá? Agora nós vamos para o quarto grupo, que é o grupo D. O grupo D é o grupo onde eu tenho deficiência tanto de estrogênio quanto de progesterona. Eu tenho o 10, o 11 e o 12, onde a testosterona está normal, ela está diminuída e ela está aumentada. Quando você vê esses casos, são aquelas mulheres que envelhecem prematuramente. De repente, entrou na menopausa, envelheceu. Pô, mas até um ano para trás essa mulher era jovem, de repente virou uma velha. Pô. Aparecia uma irmã, hoje agora parece uma vovó, pô, né? Ela parecia irmã da outra, hoje ela está parecendo mãe da outra. O 11, você tem sangramento vaginal, incontinência urinária, depressão. Olha só por que depressão. Porque o estradiol está baixo, a progesterona está baixa, a testosterona está baixa, e ela vai para o psiquiatra, achando que ela tem problema depressivo, e vai entrar nos antidepressivos, que não tem nada a ver com o problema. Eu tenho que corrigir a parte hormonal. Na hora que eu corrijo a parte hormonal, acabou a depressão dela. E no 12, além do 11, ela tem hirsutismo, ela tem cabelo no rosto, facial, e ela tem cabelo está caindo. Não, meu cabelo está caindo. É muito comum a mulher apresentar o cabelo caindo. O grupo que mais cai cabelo é o grupo 12, onde o estradiol está baixo, a progesterona está baixa, a testosterona está aumentada. Que contribui mais ainda, porque essa testosterona vai virar de hidrotestosterona e vai fazer o cabelo cair. Então a mulher começa a perder cabelo em grande quantidade por um processo puramente hormonal. Tá? E sai procurando ajuda e dificilmente encontra, porque poucos são os médicos instruídos nisso. Os andrógenos, são chamados andrógenos. A testosterona é um andrógeno, o DEA é um andrógeno, o DEA-sulfato é um andrógeno, a androstenediona é um andrógeno, o androstenediol é um andrógeno, o dihidrotestosterona é um andrógeno. Então, esses são andrógenos. Hoje, inclusive, você pega andrógenos e usa como anticoncepcional. Você tem anticoncepcionais que têm mais tendência masculina do que feminina. Vem da testosterona, vem da androstenediona e é feito um anticoncepcional. Bom, eu dividi em grupo A, isso não tem nada a ver, agora esquece aquilo que você aprendeu, vamos vir para a clínica agora. Agora nós estamos na clínica. Eu vou ter o grupo A, B, C, D, E, F. O grupo A, ele vai estar aqui. Eu vou perguntar para a mulher assim, antes dela entrar lá, ela faz a ficha, isso aí vai estar para você no slide. Tem fogacho? Tem sudorese noturna? Sim ou não?
Sente-se deprimida, apática, solitária? Sim ou não? Tem fadiga? Sim ou não? Tem diminuição da libido? Sim ou não? Tem dor, secura, coceira vaginal? Sim ou não? Se tiver dor, se tiver secura ou coceira, tem que falar sim. Uma das três, ou as duas, ou as três. Tem insônia? Sim ou não? Tem distúrbio da memória? Sim ou não? Tem oscilação no estado de humor? Sim ou não? Tem distúrbio urinário, incontinência, frequência, tem que urinar toda hora? A mulher já urina com mais frequência do que o homem, você sabe disso, né? O homem fica 6, 8 horas sem urinar, sem problema nenhum. A mulher não, ela, Deus me livre, ficar 8 horas sem urinar. Só sou em campo de concentração. É verdade. Eu dava aula para executivos nos Estados Unidos, eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer é treinamento de bexiga. Você não pode estar numa reunião de diretores e falar, eu tenho que ir no banheiro urinar. Isso não existe, pô. Então a mulher que vai ser executiva tem que treinar bexiga, para não urinar, ficar 3, 4 horas sem urinar. Eu fico aqui o dia inteiro trabalhando com vocês, sem urinar. Problema nenhum. Não, treinamento de bexiga. O homem já faz isso naturalmente. A mulher tem que ser treinada. Percepção, raciocínio mais lento, sim ou não? Então isso aqui, ó, é para o grupo A. Vai acompanhando. Por enquanto você só acompanha. Aí eu tenho o grupo B. O grupo B é assim, ó. Dores articulares, musculares, sim ou não? Sangramento vaginal, sim ou não? Inflamação, inchaço, a minha aliança não serve de manhã, sim ou não? Alergias, asma, que eu não tinha, passei a ter, sim ou não? Espasmo muscular, peguei uma contração. Problemas de concentração mental, instabilidade no estado de humor, mais cansaço pela manhã, mais tensão nervosa, mais ansiedade. Aí você tem o grupo B. Aí você vai para o grupo C. Menos motivada, menos assertiva, menos desejo sexual, acabou a fantasia sexual. A mulher que a mulher faz fantasia sexual mais do que o homem. Aí ela acabou, ela não faz mais. Acabou aquilo do cérebro dela. Sentindo-se menos em controle, menos energética, mais irritável, mais fraca fisicamente, ela começa a se sentir fraca. Ela tem dificuldade para descer a escada, dificuldade de raciocínio lógico, sente-se anêmica, dificuldade em lembrar nomes, sente-se deprimida, sente-se com medo, começa a ter medo de sair, começa a ter medo de ter assalto, começa a ter medo de voar de avião, começa a ter medos que não tinha antes. É o grupo C. Aí, o grupo D. Eu estou com mais rugas em volta dos olhos, começou a aparecer ruga. Estou mais deprimida, eu estou mais cansada, eu tenho dor de cabeça que eu não tinha, eu tenho mais de 45 anos de idade, sim ou não? Isso é um critério também, tem que responder essa pergunta. O grupo E, os seios estão menos volumosos, meus seios estão diminuindo de tamanho, doutor. Estão murchando. É assim que elas falam, estão murchando. Mais confusão mental, fadiga matinal, chorando com mais facilidade, pés mais frios. Grupo F, diminuição da libido, pelo pubiano, o meu pelo começa a cair, o pelo pubiano da mulher começa a cair, ela começa a perder o pelo debaixo do braço, ela começa a perder o pelo na região pubiana, menos motivada, menos assertiva, ganhou peso, está engordando, mais cefaleia, mais dor articular. Grupo G, mais pelo facial, tom de voz mais grave, intolerância a carboidratos, aparecimento de espinhas no rosto, mais nervosa, mais agressiva. Aí agora é a matemática. Você tem que aprender matemática. Isso tudo eu fiz para facilitar, para quem quiser, eu fiz uma plastificação, vocês podem adquirir aí, eu fiz uma plastificação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso é o kit completo para você trabalhar no consultório. Então você tem todo o questionário aqui, ó, tudo aqui, ó, direitinho, ó. Você vai passando as fichas, ou entrega para a mulher, ela vai respondendo na sala de espera, tá? Aí você parte para isso aqui, ó. Isso aqui não é invenção minha, isso aqui foi o Joseph Collins que dedicou uma vida inteira a isso e chegou a essa conclusão. Igual o Yamoto disse que ele levou 30 anos para desenvolver aquele questionário ontem, o Joseph Collins levou a vida inteira para desenvolver esse algoritmo. Então, olha só, me acompanha.
Aqui você vai pôr quantos sims você falou naquele grupo A, quantos sims você falou no grupo B, quantos sims você falou no grupo C, quantos sims você falou no D, no E, no F e no G. Daqueles que você estava respondendo lá. Ó. Por exemplo, isso aqui é o grupo G. Então vamos supor que você respondeu 3 sims aqui. Tem mais pelo no rosto, a voz está mais grave, tem mais intolerância a carboidrato. Aí você vem e coloca no G 3. Então põe aqui, todos os sims. Aí você vai ter que montar a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, aqui tem um erro, é a coluna 5. Aqui é a coluna 5. São 5 colunas. A coluna 1, você vai pegar o A multiplicar por 4, o D multiplicar por 4, o E multiplicar por 4, o F multiplicar por 4. Você vai fazer um total aqui. A coluna 2, o B multiplicado por 5, o D por 5, o E por 5, vai fazer um total. A coluna 3, o A por 2, o B por 2, o D por 6, o E por 6, vai fazer um total. A coluna 4 você vai fazer um total e a coluna 5 você vai fazer um total. Muito bem. Então você tem assim. Ó. Aí você vai ter um sistema. Se a sua coluna 1, vamos ver o que é coluna 1. Olha lá, o vermelho lá. Ó. Coluna 1. Se a sua coluna 1 der menor que 50, a coluna 2 der menor que 50, a coluna 3 der menor que 50, você é daquele grupo A. A significa adequado. Você, ou a mulher que você está avaliando, não tem deficiência nem de estrogênio, nem de progesterona. Se a coluna 2 for menor que a coluna 1, coluna 2 menor que a coluna 1, você é do grupo E, seu estrogênio está baixo. Se a coluna O for menor que a coluna 2, você é do grupo B, P, e a coluna 5 tem que estar maior que 50. Se a coluna 1 for menor que 3, se a coluna 2 for menor que 3, você vai do grupo D. Então aquele ó, azul, amarelo, verde e vermelho que você aprendeu lá atrás, do ponto de vista clínico, sai com esse questionário. A pessoa responde na sala de espera, quando ela entra, você olha, já classifica, você já determina onde é que ela está. Só que agora você tem que determinar se ela é N, se ela é L, se ela é H. Se ela é N, se ela é L, se ela é H. Então, se a coluna 4 for menor que 50 e a coluna 5 menor que 50, ela é N. Ou seja, a testosterona está normal. Se a coluna 4 for maior que 50 e a 5 menor que 50, a testosterona está baixa. Se a coluna 5 for maior que 50, a testosterona está alta. Aí eu vou determinar se ela é alta ou baixa. Olha o que eu terminei, isso é clinicamente. Clinicamente eu tenho o azul, o amarelo, o verde e o vermelho. Eu tenho tanto o estradiol quanto a progesterona normais, o estradiol baixa, a progesterona baixa no verde e aqui nos dois. E aí eu tenho uma orientação para vocês de como fazer esse cálculo. Depois, se você quiser, pode ganhar de presente, pode pegar na saída uma folha para cada um, onde explica toda a dinâmica, tudo aqui, ó, como é que faz para chegar a essa conclusão, direitinho. Não vou distribuir agora para não atrapalhar. Aí você faz tudo isso que eu falei, está explicadinho numa folha, explica direitinho o que você tem que fazer para classificar clinicamente. Muito bem. Sintomas, ó, presta atenção. Sintomas e sinais de deficiência hormonal são detectados de imediato. No entanto, quando em excesso, leva-se mais tempo para sua manifestação. Uma paciente chega queixando de você, você classifica ela no D. D de dado. D no grupo 10. Por que dizer isso? Ela tem deficiência de estradiol, tem deficiência de progesterona e a testosterona dela é normal. Você faz a modulação, que nós vamos mostrar como é que faz, do estradiol e da progesterona. Ela começa a melhorar, ela dá uma melhorada absurda. Aí, só que você deu dose demais. No começo é uma beleza, dose demais, porque o organismo está ávido, está puxando. Se você deixa, aí gradativamente o efeito vai embora. Aí você encontra com a mulher 3 meses depois, aí, ó, doutor, no começo o seu tratamento foi uma maravilha. Depois, aos pouquinhos foi voltando ao que era. Aos pouquinhos foi voltando ao que era. Agora essa mulher está intoxicada com hormônio bioidêntico. Não vai fazer, não vai matar ela
Do mesmo jeito que ela ficou anos sem hormônio, ela ficar agora anos com hormônio em excesso, também nem matou de um jeito, não vai matar do outro. Mas ela não vai ter a sua otimização. Então você não precisa ficar com esse medo, está alto, calma. Pode passar 2 meses, 3 meses, não tem problema, você acerta. Então não é uma coisa assim urgente que você não fizer, a pessoa vai morrer. Não tem nada disso. Tá? Mas tem que ser feito. Então o grupo 1 a 3, ele é adequado. O grupo 4 a 6, o estradiol está diminuído. O grupo 7 a 9, a progesterona está diminuído. O grupo 10 a 12, ele é duplo. Os hormônios na saliva. Por que na saliva? Porque a parte ativa do hormônio é medida na saliva. Só entra na saliva se tiver menos de 1.900 Daltons. Senão fica no sangue. Então o SHBG não entra na saliva, a albumina não entra na saliva. O SHBG tem 135.000 Daltons. A albumina tem 72.000 Daltons. Só vai entrar o quê? Livre. Só o livre entra na saliva, que é o que precisa. É o biodisponível, é a parte ativa do hormônio. A coleta é não invasiva. A coleta é simples e conveniente, você faz em casa, você não precisa de lugar nenhum. Vai chegar um dia, que já está nos Estados Unidos, vai chegar no Brasil, eu posso te garantir que o médico não vai precisar de médico mais. Nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos, você faz seu exame de saliva de hormônio, não precisa de médico. Você liga para um site lá, eles te mandam o kit para casa, você faz sem médico, não precisa de médico nenhum, não precisa de pedido, não precisa de nada. Não existe isso lá. Você pode fazer por conta própria. Eu sou um estudioso, eu mesmo quero cuidar. Para ver se depois que o resultado está pronto, agora eu vou no médico. Doutor, eu estou com um problema aqui. Ó. Até esse ponto, o paciente pode fazer sozinho. Pelo menos 30 dias de uso, para você fazer de novo, porque você faz no começo, depois faz de novo. 24 horas após a última dose. Então, vamos supor, eu passo o meu hormônio toda manhã. Eu passei o meu hormônio ontem. Você não lembra ontem que nós fomos... Onde é que está a Mônica? Onde? Levanta a mão, Mônica. A Mônica está ali. Eu perguntei para ela, e aí, você está fazendo... Porque se ela estivesse fazendo uso de hormônio, ela tinha que dar 24 horas. Ela falou, não estou. Então, você vai fazer aqui agora. Vai ser hoje. Ela coletou ontem à tarde, coletou ontem à noite, coletou hoje de manhã, e o exame dela já está indo para o laboratório, e ela vai receber, essa semana ainda ela recebe o resultado, e monta aquilo tudo direitinho. Então, sem hormônio, isso é o ideal, não está tomando nada. Mas vamos supor que ela estivesse fazendo uso de hormônio, ela tem que esperar. Ela faz hoje, ela vai fazer o exame amanhã, não tem problema. Amanhã ela não passa o hormônio, ela faz amanhã sem hormônio, de manhã, de tarde, de noite. Não deveria ter correlação com os níveis plasmáticos. Mas não existe correlação com o sangue. Nem deveria existir. E os médicos sabem, eu estou falando de médico americano, estou falando brasileiro, não, porque o brasileiro nunca trabalhou com isso. Os médicos americanos também tropeçam nisso aqui, não sabem nada. Entendeu? Eles tropeçam nisso, porque aquele que fez sangue só faz sangue, aquele que fez saliva só faz saliva, aquele que fez urina só faz urina, e nunca procurou fazer esse cruzamento, que nós tivemos que fazer para entender tudo isso. E hoje eu entendo muito bem isso aí. Então não é para haver correlação mesmo, não é. Que bom que não tem, porque se tivesse, tem alguma coisa errada. Então, quando você vai fazer a modulação hormonal feminina, você tem que ver que hormônios que você vai usar, em que esquema que você vai usar, em que dose que você vai usar e que nutrientes você vai associar. Porque só os hormônios também não resolve, não. E agora, depois de 2 anos e pouco, trabalhando com o Laboratório Lemos, que eu descobri em Minas Gerais, que eu vi que tinha potencial para fazer isso, e se propôs a estudar, porque isso aí requer estudo diário, e troca de informação, e etc., nós hoje podemos dizer para você que a uma avaliação hormonal salivar feminina, o estradiol tem que estar entre 2 e 8, o ideal é entre 5 e 8. Que a progesterona na fase folicular, o que é fase folicular? É nos primeiros 14 dias, ou na mulher que está tomando anticoncepcional. A mulher que toma anticoncepcional é uma mulher bioquimicamente menopausada, ela está na menopausa e não sabe, então qualquer dia é dia. A mulher menopausada não precisa se preocupar com dia, qualquer dia é dia. Tá? Então isso é a fase folicular. A progesterona é de 12 a 150, estuda picograma por ml. O ideal é 85 a 150.
E a testosterona na mulher é de 16 a 47, o ideal é 32 a 47. Se ela estiver modulando, muda. O estradiol vai de 16 para 24, o ideal. A progesterona vai de 350 a 500, isso é ela modulando. Agora ela diz, não, eu estou passando hormônio. Então já mudou o critério. Nós vamos buscar isso aí como normal. E a testosterona, se ela estiver modulando, ela vai de 54 a 86. Então eu tenho, de verde, os verdes são os valores ideais. Os 2 a 8 são o valor de referência. Deixa eu explicar uma coisa importante. Eu estou partindo do princípio que eu estou conversando com uma mulher de 30 anos. Ah, mas eu tenho 55. Eu sei, mas eu quero levar você aos 30. Hormonicamente falando, os seus pacientes vão ter 30 anos, porque eu quero que ela volte. Eu tenho a energia de um cara de 30 anos. O meu hormônio que eu faço faz eu fazer isso. Se eu parar o hormônio também, acaba na hora. 3 dias acabou. Então eu tenho que estar fazendo modulação de testosterona todos os dias. Senão eu volto a ter 67 anos. Você entendeu? Enquanto eu estiver suprindo a testosterona, que eu faço para manter o meu nível quando eu tinha 30 anos. Então eu sou hormonicamente o cara de 30 anos. Mas se eu parar de fazer por 3 dias, eu venho para a minha idade. Ou até pior, não sei. Entendeu? Então, quando eu falo aqui, escuta com carinho para você entender isso. Quando eu falo que o estradiol para você normal é 2 a 8, eu estou imaginando você uma mulher de 30 anos, independente da idade que você tenha. Ah, mas eu tenho 65, eu sei, mas quando você vai no oftalmologista, você quer um óculos de mulher de 65 ou você quer de uma menina de 20, uma visão 20/20? Então, eu estou te dando uma visão 20/20. Então, isso aqui já está levado em consideração. Aí eu tenho a progesterona na fase lútea, é aquela mulher que ovula. Aí eu procuro o 21º dia dela e vejo o máximo que ela tem, que é de 275 a 450. Olha como é que muda. Antes era 85 a 150, agora foi de 200, porque agora está na fase lútea, que é a fase que a progesterona aumenta. Aí eu vou também, nós medimos o estriol. E também tem aqui o normal e o estriol. Aí nós fazemos uma relação progesterona-estradiol, e fazemos uma relação estriol, que tem que ser 3 a 4 para 1. Com isso aqui eu resolvo qualquer coisa. Eu plastifico isso aqui, ó, você quer ver como é que está? Isso está plastificado, isso fica na mesa do médico. Chegou o exame do laboratório, ele bate o olho aqui, ó. Ele olha e fala, está normal, não está, está normal, não está, está normal, não está, está normal, tá, etc, etc. Essa é a tristeza. Os resultados são kit dependentes. Você não pode mudar de laboratório. O laboratorista não pode mudar de kit. Porque se ele mudar de kit, esses valores vão mudar todos. Ah, mas eu fiz um nos Estados Unidos, agora fiz um no Brasil e não bateu. E não é para bater, não. Porque se o cara de lá usar um kit diferente do que está usando aqui, de um lote para outro às vezes tem que mudar o valor. Então eu quero que você entenda que isso é kit dependente. Eu não posso mandar a mulher um mês fazer um laboratório, no outro mês faz no outro mês faz no outro. Não, tem que ser o mesmo laboratório, a máquina calibrada do mesmo jeito. E feito com ELISA, e não com radiomunisaio. Isso é importante, tem que ser feito com ELISA, tem que ser imunológico, não é com radiomunisaio. Tá? E tem a individualidade bioquímica. Você lembra muito bem lá do Shoemaker e do Chamberlain. Então, avaliação hormonal salivar feminina, fase folicular. Isso aqui é que você tem que guardar. Ó. Isso é que você tem que guardar. É isso aí. Muito bem. Além disso, claro, você como médico geral, você vai ver 5 marcadores do paciente que está na sua frente. Você vai ver a proteína C reativa ultrassensível, que vai dizer se esse paciente tem inflamação ou não. Você vai medir a insulina, espero que seu paciente tenha menos de 5, 6 de insulina em jejum. Você vai medir a homocisteína, espero que seu paciente tenha menos de 7 ou 9, máximo 9 no sangue. Você vai medir a relação triglicéridos-HDL, essa relação tem que estar menor que 2.
e você vai medir o DEA cortisol. O DEA tem que ser pelo menos 20% do cortisol. Uma pessoa que se apresentar para você com a proteína C reativa ultrassensível menos de 0,5, com a insulina menos de 6, com a homocisteína menos de 9, com a relação triglicérido-HDL menos que 2 e com DEA cortisol uma relação de pelo menos 20%, não tem jeito dessa pessoa ter doença. Você está na frente de alguém saudável. Eu só vou dar alta na minha paciente o dia que ela me mostrar isso aqui. Aí eu sei que está na hora da ter alta. Enquanto ela tiver ou uma proteína C reativa ultrassensível elevada, ou uma insulina elevada, ou uma homocisteína elevada, ou uma relação triglicérido-HDL elevada, ou uma relação DEA-cortisol diminuída, essa pessoa está com terreno propício para a doença. Aí vem o tratamento do terreno. Você trata a água do aquário, você não trata o peixe. O peixe está doente porque a água está podre. Não adianta você ficar tratando do peixe. Você tem que trocar a água do aquário. Trocar a água do aquário significa trabalhar nisso aqui. Aí eu vou criar um hábitat de saúde. Não interessa a idade. Eu tenho um hábitat de saúde. Tá bom? Então eu vou dar aula aqui hoje o dia inteiro. Vou chegar em casa, vou pegar meu carro, nós vamos com a família para a praia. Vou dirigir. E amanhã, depois de amanhã cedo, tem que voltar, que eu venho para os Estados Unidos trabalhar. Chega de férias. Entendeu? E assim é o meu esquema, o dia inteiro, o tempo todo. Mas eu tenho energia para fazer isso. Por quê? O terreno está perfeito. Tudo isso meu está normal. Nada fora do normal, nada. Tudo certinho. Eu sei que não vou ter doença. Eu posso ter um acidente, tudo bem, tem um acidente de carro. Mas eu sei que eu não vou ter câncer, eu sei que eu não vou ter nada. Porque câncer não fica no ambiente normal. E a minha médica aqui, que é a doutora Lucy, pois está indo para o Brasil inteiro, hein? Você vai ficar famosa. Hein? Eu vou nela toda semana, pergunta a ela. Eu sou o único paciente dela que não tem nada. Eu vou lá, acerta isso, acerta aquilo. Ih, tem uma coisinha aqui. Vamos, acerta. Não é isso? Religiosamente. É ou não é? É, né? Muito bem. Bom, aqui tem o sangue. No sangue, nós temos uma aula hoje, não é disso, eu já dei essa aula para vocês anteriormente. É o hemograma, a proteína C reativa, a glicose, a insulina, a homocisteína, o lipidograma, a ureia, a creatinina, o sódio, o potássio, as transaminases, o IGF-1, que é a somatomedina C, a avaliação tiroidiana que está vindo, o 25-hidroxide, que é a vitamina D, o ácido úrico, e nós vamos introduzir num futuro próximo no Brasil. Eu estou fazendo todo o empenho para isso acontecer. Aquele empenho que nós fizemos anteriormente, hoje eu posso falar que o SUS já paga o 25-hidroxide, e tenho certeza que esse trabalho que nós estamos fazendo no Brasil inteiro interferiu no SUS decidir. Hoje você pode, pelo SUS, medir a vitamina D no sangue, é pago, o SUS paga. E nós vamos trabalhar para trazer para o Brasil, estamos no processo de trazer o teste da dosagem do iodo na urina. Tá? Porque eu vou provar para vocês que 97% dos brasileiros têm deficiência de iodo. Hoje eu sei clinicamente, mas eu vou provar para vocês que isso tem. Aí a pessoa vai dar o iodo com muito mais confiança. Porque o médico brasileiro não sabe trabalhar com iodo, ele fica amedrontado. Bom, então vamos pegar um caso aqui. Melina é do sexo feminino, tem 25 anos de idade. No dia 31 de março de 2012, no 19º dia do ciclo dela, tá? 19º dia do ciclo, ou seja, ela menstruou, contou 19 dias, ela tirou a saliva, fez a saliva. Aqui o DEA dela onde está. Ok, ela tem de 25, ela tem 30 anos, ela está aqui, ó, ela tem 25 anos, ela está aqui, e o DEA dela tem que estar no mínimo entre essas duas curvas. Então o resultado do laboratório já vem assim, ó. Só médico cego não consegue ver. Porque o médico, sem entender nada, ele bate o olho aqui e fala, ó, essa bolinha está fora do lugar. Ela tinha que estar entre as duas linhas. Ou seja, você fez o diagnóstico que essa mulher, essa jovem, tem DEA abaixo. Tudo bem? Aí foi feito o cortisol nela. Foi feito o cortisol de manhã, foi feito o cortisol à tarde, foi feito o cortisol à noite. O cortisol da manhã, essa menina, não preciso conhecê-la, eu sei que a mãe dela tem que chamá-la umas 5 vezes para ela acordar. Ela não consegue sair da cama de manhã.
Com esse cortisol fica complicado sair da cama de manhã. Mas, por outro lado, à noite, ela trabalha até as 3 da madrugada, se for preciso. Ela está com a curva dela tinha que ser alta de manhã, baixa ao meio-dia, mais baixa ainda à noite. Ela já inverteu a posição, ela não está em exaustão adrenal ainda, mas vai estar caminhando, e aí está o cortisol dela. Muito bem. Agora eu vou pegar o DEA dela e o cortisol dela, e tudo isso o laboratório fez para mim. E vou fazer a relação DEA-cortisol. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tem essa zona de referência. No caso, quando cai na zona de referência, é que significa que o DEA e o cortisol estão equilibrados. Quando cai fora dessa zona cinza, significa que tem algum desequilíbrio. Então eu tenho 3, 5, 7 desequilíbrios diferentes para estudar. É muito fácil. Você faz o seguinte, aqui estão os desequilíbrios, tá? Aqui, cada um tem um nome. No caso dela, ela caiu no 4, aqui, vamos ver o 4? Aqui, ela caiu no 4. O 4 quer dizer que ela está com uma má adaptação ao estresse. Ela está na fase 2. A fase 1 é aguda, a fase 2 é crônica, a fase 3 é exaustão. Então, ela é uma pessoa que está com a fase 2 e está com uma má adaptação ao estresse. Você vai ver a vida dela está complicada, ela sente cansaço, agitada, não levanta de manhã, etc. O estradiol dela está 2,10. Eu vou ver aqui o quartil. Vocês já aprenderam o conceito de quartil comigo. Ela está no primeiro quartil. Se ela está no primeiro quartil, ela está me devendo alguma coisa. Porque ela tinha que estar, aos 25 anos de idade, ela tinha que estar no terceiro ou no quarto quartil, no mínimo. Ela está me devendo, ela está com deficiência de estrogênio. Tudo bem? Aí eu vou medir a progesterona dela, deu 78. A progesterona dela está no segundo quartil. Olha lá, 46 a 81, está 78. Também ficou me devendo, porque ela tinha que ter progesterona no quarto quartil. Ela está com a progesterona no segundo quartil. Está baixa. Aí eu vou medir a testosterona nela, continua me devendo. Olha onde é que ela está com a testosterona. Ela está, com o DEA baixo, o cortisol baixo, vai acompanhando. Ela está com o DEA baixo, ela está com o cortisol baixo, ela está com o estradiol baixo, ela está com a progesterona baixa, ela está com a testosterona baixa. Ela tem 25 anos de idade. Vai acompanhando, tá bom? O estriol dela não faz diferença. Então, olha só, eu quero saber como é que está o DEA dela, como é que está o cortisol dela, como é que está a relação DEA-cortisol, como é que está o estradiol dela, como é que está a progesterona dela, como é que está a testosterona dela. Eu, quando eu vou examinar o exame de laboratório, eu vou olhar isso aí. Ela tem o DEA diminuído, ela tem o cortisol diminuído, ela tem o DEA-cortisol mal adaptado, ela tem o estradiol diminuído, ela tem a progesterona diminuída, ela tem a testosterona diminuída. 25 anos de idade, hein? Tá bom? 25 anos de idade. Ela tem o perfil, aos 25 anos, de uma mulher menopausada. Bom, uma mulher que aos 25 anos de idade tem um perfil de uma mulher menopausada, a primeira coisa que eu penso é que ela está tomando anticoncepcional. E ela está. Então, explicou tudo aí. Está menopausada, série de problemas, série de queixas, e está tomando anticoncepcional. Tá bom? Ela tem hipocortisolismo, ou seja, o cortisol dela está baixo, ela tem a má adaptação ao estresse, e agora eu vou ver qual tipo de deficiência que ela tem. Ela tem o estradiol diminuído, ela tem a progesterona diminuída, são dois, D2. Ela é do grupo vermelho. O grupo vermelho tem 3. Tem o 10, o 11 e o 12. O 10, a testosterona está normal. O 11, a testosterona está diminuída. O 12, a testosterona está aumentada. Ela está com a testosterona diminuída. Então, eu tenho um caso de uma paciente do tipo 11DL, ou DL11. Ela é vermelha no meio, é o grupo 11. Ela está com tudo diminuído. O grupo 1N está tudo normal. O grupo 11DL está tudo diminuído. Então, ela tem um caso de tudo diminuído. Tá bom? Muito bem. Só que ela tem 25 anos.
E ela usa anticoncepcional. E foi dito a ela, ó, seu problema é anticoncepcional. Ela disse, mas meu noivo não deixa eu parar. Ó, você decide. Aí ela acabou o noivado, porque ela parou com o anticoncepcional, o noivo disse que sem anticoncepcional não noivava ela. Ela brigou com o noivo, parou o anticoncepcional, brigou com o noivo, mudou de cidade, tá bom? Então ela está no 11, olha lá. Olha como é que vai ficando bonito isso, ó. Você identificou que ela está no 11. Ela está no 11. Aí, você lembra? Vamos voltar lá para você ver que dia que ela fez o exame laboratorial na saliva? Vamos voltar lá para você ver, ó. Ó, vamos voltar lá, faço questão. Que dia que ela fez? 31 de janeiro. Aí ela parou o anticoncepcional. Aí ela voltou para fazer os exames. Voltou para fazer os exames no dia 24. No dia 2 de abril. Não chega a 3 meses. 2 meses, né? 2 meses. 2 meses e poucos dias. 2 meses. Você lembra onde é que estava o DEA dela? O DEA dela estava lá embaixo, lembra? O DEA subiu. O cortisol dela não mudou muito não, mas subiu um pouquinho já. Ele estava aqui embaixo, ele igualou ali, tá vendo? Mas não mudou muito. Ela já mudou de coisa. Agora ela deixou de ser, ela caiu na fase, agora equilibrou. Ela continua estressada. Mas se eu mostrar para você que isso chama zona 8, se você for ver a zona 8, ela está na zona de referência, ela caiu no cinza, está equilibrado. De repente equilibrou. Não mudou, mas a relação melhorou. Tá? O estradiol dela, vou mostrar, aqui ó, a testosterona dela, você lembra que estava lá embaixo? Lembra? Fora da curva, ela voltou. Deixa eu mostrar esses números para você de uma forma melhor. O DEA dela foi de 0,22 para 0,8, aumentou 4 vezes. 4 vezes. Olha lá, 3,8, 4 vezes. O cortisol dela foi de 11,55 para 12,5. O DEA cortisol dela foi de 4 para 8. 4 para 8, dobrou. O estradiol dela foi de 2 para 4, dobrou. A progesterona dela foi de 78,5 para 85,9 e não fez mais, porque ela está tomando anticoncepcional há muito tempo. Ela está com o ovário atrofiado, dá tempo para o ovário acordar de novo. Se eu tivesse com pressa, eu ia fazer talvez uma gonadotrofina coriônica nela para despertar o ovário dela mais rápido, se ela quisesse engravidar. Mas não fiz nada, só tirou o anticoncepcional, mais nada. O estriol dela também subiu, que bom, porque a relação estriol-estradiol melhorou. Tá? A testosterona dela foi de 5,5 para 42,2. Qual o remédio usado? Tirou-se o veneno, só isso. Claro, custou o noivo dela. Mas não, ela queria parar há muito tempo de tomar anticoncepcional. O noivo não deixava. Tá bom. E aí ela falou, se você parar, nós brigamos. Então tá bom, eu vou parar e nós vamos brigar. Acabou, mudou a vida dela todinha. Mudou de cidade, mudou de profissão, mudou de tudo. Olha aí o que aconteceu. Ela parou o anticoncepcional. Olha a melhora que ela teve, nós vamos fazer de novo agora para ver onde ela está. Tá? Que já deve ter melhorado mais ainda, sem nada, não precisa tomar nada. Isso aqui não tem que dar hormônio nenhum. Isso não precisa de hormônio. Isso tem que tirar o veneno, é só isso. Isso é que o médico tem que ver, tem que tirar o veneno. Você topa parar, acabou, tirou, acabou. Tá, foi retirado, qual o remédio? Aquele bonzinho, sabe aquele bonzinho chamado Yasmin? Não, minha filha toma Yasmin, é fraquinho. Sabe, é fraquinho. Fraquinho. Yasmin é etililstradiol, que é 429 vezes mais forte que estradiol, mas é em dose pequena, sabe? E uma coisa chamada drospirerona. Eu vou te mostrar depois os efeitos dessa porcaria aqui, tá? Aliás, eu tenho até aqui, ó. Deixa eu aí, ó. Olha lá, ó. Aumenta em 7 vezes o risco de tromboembolismo. 7 vezes a drospirerona. 7 vezes o risco de tromboembolismo. Se ela fumar, aumenta em 40 vezes o risco de ela ter um fenômeno tromboembólico. No cérebro, na perna, o que for, onde for. 40 vezes, 400%. Se ela fumar. Se ela não fumar sozinha, aumenta 7 vezes, 700%. Tá? Suplementação para o usuário de pílula. Ah, mas a minha filha não quer parar.
Tá bom, a sua filha não quer parar, então nós vamos ter que orientá-la a entrar com zinco, B6, B12, folato e progesterona isomolecular naqueles 14 dias, naqueles 10 dias do 14 ao 24. Eu não vou resolver o problema da sua filha, mas eu vou minimizar o estrago. Porque toda mulher que toma anticoncepcional, ela termina tendo deficiência de zinco, deficiência de piridoxina, deficiência de cianocobalamina, deficiência de ácido fólico e, claro, ela tem deficiência de progesterona. Então, para minimizar, nós vamos fazer isso aí. O ideal é parar. Aí, e agora, o que eu faço sem anticoncepcional? Você usa um copo d'água. Copo d'água? É anticoncepcional? É. Mas como é que eu faço? Eu tomo antes ou depois? Ao invés de. Na hora que você estiver querendo ter sexo, toma um copo d'água. Não engravida de jeito nenhum. Excelente. Melhor coisa para evitar a gravidez é copo d'água. Ao invés de. Entendeu? Bom, vamos pegar uma outra? Vamos. E aí nós vamos ter um intervalo. Então nós vamos pegar uma mulher do sexo feminino, 54 anos de idade, menopausada, e ela está fazendo uso de Sandrena. Sandrena, para quem não sabe, é um remédio que você compra na farmácia. É um estradiol bioidêntico, entre aspas, que não é, ele é um enantato, ele é um éster de estradiol, tá? Que aqui está, ela está, aqui está onde deixa eu mostrar onde é que ela está. O DEA dela está aqui, ó. Ela tem 54 anos, mas eu não quero ver o DEA dela aqui, eu tenho que analisar o DEA dela lá, porque eu tenho que trazer ela para os 30 anos de idade, então eu tenho que fazer essa ginástica e ver que o DEA dela está baixo, olha lá. Porque talvez aqui esteja no meio, mas quando eu levo para lá, o DEA dela está no primeiro quartil. Então ela tem deficiência de DEA, para trazê-la ao rejuvenescimento. Eu quero rejuvenescê-la. Então ela está com deficiência de DEA. Ela está tomando enantato estradiol há 10 dias. 10 dias que ela estava fazendo o uso de enantato estradiol, que você hoje compra na farmácia, ali na esquina, é novo, Sandrena, você usa o estradiol, um PET, um creme. Muito bem. Aí, é comum nas mulheres hoje, né? O que ela tem? Ela tem um hipocorticosolismo. O corticoide dela está lá embaixo. Ó. Abaixo aqui, ali. Ó. O cortisol está baixo. O DEA está baixo, o cortisol está baixo. Ela já está no grupo 5, já mudou. Você lembra da outra que estava no 4, pulou para o 8. Essa aqui está no 5. Se você olhar o 5, nós vamos ver depois a gente vai ver. A androstenediona dela, aqui está o estradiol dela, aqui está a progesterona dela, aqui está a testosterona dela, aqui está o estriol, aqui está a relação. Então, vamos fazer os cálculos direitinho e vamos ver. Isso aqui foi feito usando essa tabela da saliva. Melhores. Então, vamos ver. Foi para lá. Isso eu já mostrei. Agora, o DEA dela é aceitável, mas não é o ideal. É aceitável, mas não é ideal. Eu mostrei que o cortisol está baixo, na hora que eu faço a relação, ela está no grupo 4, no grupo 5. Se eu for mostrar para você o grupo 5, também é má adaptação, não está mostrando aqui, eu pulei, não está aqui mostrando. Está aqui, ó. Então, pronto, mostrei. Está aqui, ó. Sem adaptação ao estresse. Ou seja, ela caiu numa região que o corpo dela não está adaptado ao estresse. Tem hora que está, mas mal adaptado. O dela não tem adaptação. Está lá, sem adaptação ao estresse. É a zona 5 dela. Muito bem. A androstenediona salivar dela está aumentado. Ou está normal, está no terceiro quartil, mas isso aí é hormônio masculino, quer dizer, androgênio. Na mulher, isso aí você começa, quando passa do terceiro quartil para frente, você começa a ficar meio incomodado. Tá? O estradiol dela está 4, ela está no segundo quartil, ela está com o estradiol diminuído. A progesterona dela está diminuída, está no primeiro quartil, tinha que estar no terceiro, de preferência no quarto. A testosterona dela está aumentada. Olha como é que vem as coisas, ó. Vem tudo assim, ó. Vamos começar a raciocinar, ó. Vamos raciocinar. Espera aí, o estriol diminuído. Deixa eu mostrar para você. Espera aí. Vou mostrar. Como é possível a mulher ser deficiente em estrogênio e ter ao mesmo tempo predominância estrogênica? Isso é para você responder, pergunta de prova. Ter ao mesmo tempo predominância estrogênica e predominância androgênica.
Como é que é possível isso? Isso é pergunta de prova, vocês vão ter que quebrar a cabeça quando vocês receberem. Aliás, eu já mandei esse e-mail para vocês ontem à noite. Vocês já viram? Está tudo lá. Ah, tu viu? Tá tudo, você que pede antecipado, já está lá. Que eu tinha que ir embora para a praia hoje, já fiz antecipado.